Glória a Deus. Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Meus irmãos aqui que me acompanham na gravação, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Quero deixar meu abraço aqui, de um modo geral, a todos vocês que têm compartilhado as nossas mensagens, têm comentado, têm deixado lá os seus likes. Isso é muito importante, tá bom? Nos ajuda aí a propagar as nossas mensagens para que outras vidas venham ser edificadas. Amados, eu quero, antes de começar a mensagem propriamente dito, eu quero deixar um aviso aqui para os meus amados irmãos, aqueles que vão nos assistir. Queridos, nós pregamos o evangelho da palavra do Cristo ressuscitado. Nós pregamos a mensagem do Cristo ressuscitado. Assim como você crê em Jesus Cristo, eu espero que você crê em Jesus Cristo, eu também creio em Jesus Cristo, né? Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu não estou aqui pregando, amado, para te convencer a aceitar aquilo que eu prego. Você tem o seu nível de maturidade, você tem, né, a sua crença, e eu respeito a sua crença, né? Não estou aqui para brigar com os nossos irmãos católicos, aqueles que se denominam espíritas ou umbandista, enfim. Eu não estou aqui para brigar com a religião. Eu estou aqui para pregar a palavra que Cristo me outorgou a pregar. Então assim, se você não concorda com as nossas mensagens, meu amado, fique em paz com Deus. Este campo aqui é o campo da graça de Deus, tá bom? Eu não prego para que todos recebam e aceitem essa mensagem. Nem todos vão receber. Então estejam cada um convicto do seu chamado, da sua maturidade, da sua fé. E nós, aqueles que têm recebido esta palavra, têm estado felizes, né? Livres, sem temor do mal, livres dos cabrestos dos homens da religiosidade, estão em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então sigamos em frente, sigamos em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém vê o agir do nosso Deus. Eu digo isso porque muitos entram, amados, na nossa página para nos denegrir, nos difamar. Meu irmão, esteja firme com aquilo que você crê, porque nós estamos firmados em uma aliança de superior e de melhores promessas. Está aí o tema: o Cristo ressuscitado. Nós acabamos de falar uma mensagem no domingo passado sobre o tema que Jesus não é o nosso mediador. Jesus não está mais mediando, ele já mediou. É claro que ele é o único, ele foi o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. O único foi Jesus Cristo. Mas ele não está mais mediando, ele não está mais como mediador, bem como ele não está mais como o Cordeiro de Deus. Ele não está mais como advogado, porque ele já advogou a causa do seu povo. Você mesmo, que me chama de herege, porque vocês me apresentam textos dizendo: aí, olha, esse pregador é um herege, porque João disse, nós temos um advogado junto ao Pai. Como é que você prega dizendo que tem um advogado, mas você mesmo prega Romanos 8:1 dizendo que não há condenação para quem está em Cristo Jesus? Então, eu estou em Cristo Jesus, nós estamos em Cristo Jesus, e sobre as nossas vidas não há condenação. Se não há condenação, nós não precisamos mais de advogado, porque o advogado que foi no tempo da lei, Jesus de Nazaré, ele já advogou a causa do seu povo. Nós nascemos depois da cruz, nós nascemos no pacto do Cristo ressuscitado, sem condenação, sem pecado, perfeitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para você que não se sente perfeito, para você que não se sente abençoado, para você que não se sente salvo, então você ainda está na dependência de um cordeiro, na dependência de um advogado, na dependência de um mediador.
na dependência de um sacerdote para apresentar sacrifício, pois você, assim crendo, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, não foi suficiente. E aí temos um problema. E é por isso que o Paulo chega para Pedro, repreende Pedro na presença de todos, porque Pedro não estava andando em conformidade com a verdade. E o Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 18: se eu torno a levantar aquilo que eu mesmo derribei, constituo a mim mesmo como transgressor. E no versículo 21 ele diz: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Então, se você tenta se justificar pelas obras da lei, e lembrando que Jesus estava na lei, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele veio justamente para cumprir a lei. Então nós não fomos chamados, amados, para viver as obras do Nazareno. Nós não estamos desfazendo das obras do Nazareno, não. A obra que Jesus de Nazaré fez foi uma obra perfeita. Ele veio e deu a vida pelo seu povo. Se nós estamos aqui, é porque o nosso Senhor, Ele morreu um dia por nós. Ele deu a vida para nos resgatar do império das trevas e nos transportou para o seu reino maravilhoso de amor. Nós não estamos desprezando a obra de Jesus. Nós não podemos viver aquilo que Ele veio cumprir. Então Ele veio, cumpriu a lei e estabeleceu uma nova aliança. E nessa nova aliança, nós servimos ao Cristo ressuscitado. E é por isso que nós não conhecemos mais segundo a carne. Olhe lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Aqui começa o chamado do apóstolo Paulo para pregar a mensagem do Cristo ressuscitado. Olha aí. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Então, a título de informação, Jesus aqui já tinha ressuscitado. Jesus aqui é o Jesus ressuscitado, não é mais o Jesus de Nazaré, Jesus segundo a carne. Não é mais Jesus homem, é Jesus Cristo, o ressuscitado. Então, aquele que chamou Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos foi Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré. Ele morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele aparece para Paulo, o 13º apóstolo. E ele aparece para Paulo quando Paulo, ainda chamado Saulo, está indo prender os cristãos, está indo perseguir os cristãos. E Jesus aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, os aguilhões era aquilo que prendia, né? Aguilhão, na verdade, é uma lança que tem uma lâmina que fura, que machuca. Era usada, utilizada para ferir os bois, né? Então Jesus disse que ele era essa lança, esse aguilhão que estava ferindo Paulo, porque todas as vezes que ainda Saulo, ele recalcitrava, ele resistia ao chamado, ele era ferido por Jesus, ele era ferido por Deus. Então Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 26, versículo 13. Paulo está diante de um rei chamado Agripa, e ele está dando testemunho de como o Senhor apareceu para ele, e ele vai repetir aquilo que nós lemos em Atos 9. Ele diz assim para o rei Agripa: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. 26:16.
Quando Jesus apareceu, que envolveu Saulo naquela luz e falou com Saulo, Saulo ali já estava entendendo que Deus tinha um chamado específico para a sua vida. E no 26:16 de Atos, olha o que o Senhor falou para ele: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo está relatando para o rei que Jesus se manifestou para ele. Jesus aparece para ele como um grande resplendor de luz, que excedia a luz do sol. E o Senhor diz para ele: olha, levanta-te e põe-te de pé, porque você agora é meu ministro. Você agora será minha testemunha, tanto das coisas que você já viu. E olha que Paulo já tinha vivido e vivido muita coisa, principalmente no judaísmo. Ele era aquele religioso fariseu, ferrenho, defensor da lei de Moisés. Então ele já conhecia sobre Deus. Então Jesus aparece para ele e diz: você vai ser testemunha, tanto das coisas que você já viu, bem como das coisas que eu ainda vou aparecer para te revelar. Então observe que o Senhor ainda ia revelar coisas profundas para o apóstolo Paulo. Coisas essas, amados, que muitos filhos de Deus até hoje, em pleno século 21, não entendem. O próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versículos 15 ao 17, ele fala que Deus havia dado uma sabedoria a Paulo, que Paulo falava acerca da salvação em todas as suas epístolas, onde havia pontos difíceis de entender, onde os incautos, os inconstantes, eles distorciam esses pontos, como em todas as outras escrituras. Então, amados, há pontos difíceis no evangelho que Paulo pregou, há pontos difíceis de entender, que se você não tiver os olhos iluminados por Deus, você não vai compreender. E é por isso que você não nos compreende. Porque quando nós pregamos, amados, que Jesus Cristo não habita mais em um templo, melhor dizendo, ele nunca habitou em um templo feito por mão de homens. Mas o que é que muitos fariseus hipócritas, eles dizem hoje? Eu não estou generalizando, porque tem muita gente boa, muitos irmãos bem intencionados, mas pregam errado porque aprenderam errado. E eles dizem que você tem que vir na casa de Deus, porque se você não estiver na casa de Deus, você perde a salvação, e Jesus vai voltar, e se você não estiver em comunhão na casa de Deus, como se Deus habitasse em um templo feito por mão de homem. Então isso são pontos difíceis de entender na mente do religioso. E é isso que nós denunciamos, que Deus não habita em um templo feito por mãos de homens. Quantos dizem que para você ter... Olha o cúmulo do absurdo. Para você ter comunhão com Deus, você precisa comer um pedaço de pão da padaria e tomar um copo de suco. Isso chega a ser uma ofensa ao Espírito da graça, amado. Porque a nossa comunhão com Deus não está baseada em um pedaço de pão, em um copo de suco, de vinho, sei lá o quê. A nossa comunhão com Deus está no Espírito. Aquele que se junta ao Senhor se tornou um só Espírito com Deus. Então aqueles que se colocam como pastores, presidentes da igreja, meu amado, não existe presidente da igreja. Jesus Cristo, ele é o único presidente, pastor, cabeça da igreja. Todos nós somos irmãos, não existe pastor, presidente. Você pode até ter um ministério, você pode ter fundado uma instituição religiosa, mas você dizer a minha igreja, porque a minha igreja, eu sou pastor, presidente, a minha igreja, meu amado, Cristo não está nesta bagunça. São pontos difíceis de vocês entenderem. Vocês atribuem a salvação ao batismo nas águas.
Porque vocês dizem que o pecado ficou no velho homem quando o homem desce às águas, mas a palavra da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, diz em Romanos 6,6 que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O pecado do povo, o pecado que separava a humanidade de Deus, ficou na cruz quando Jesus bradou: está consumado. Nós fomos salvos não foi pelas águas, mas pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. São pontos difíceis de entender, mas o evangelho do Cristo ressuscitado, ele apresenta essas verdades que a religião não entende. Olha aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ponto. Observe que Paulo está dizendo, está falando dele mesmo. Ele está falando dele, mas ele não está atribuindo nenhum tipo de glória a ele. Então ele diz: eu conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E o que aconteceu? 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. A partir do versículo 7, o apóstolo vai dizer que foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, lhe machucar, lhe bater, lhe ferir, para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Então nós entendemos que esse homem que foi arrebatado ao terceiro céu foi o próprio Paulo. Observe que em Atos capítulo 26, quando ele está dando testemunho para o rei Agripa, ele diz que Jesus apareceu para ele para que ele fosse testemunha tanto das coisas que ele já tinha ouvido, tanto das coisas que Deus ainda iria se manifestar a ele. Ou seja, Paulo não ficou limitado naquele primeiro encontro com Jesus. Apesar de o Cristo ressuscitado ter chamado Paulo, Paulo passou um período vivendo com os demais irmãos judeus. É por isso que nós vamos ver, amados, em Atos dos Apóstolos, Paulo batizando algumas pessoas nas águas. É por isso que nós vamos entender quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, que ele batizou alguns. Mas no versículo 17 ele reconhece, ele diz: mas eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para evangelizar. Mas no início do seu ministério ele chegou a batizar algumas pessoas, porque Paulo conviveu com os primeiros apóstolos. Durante pouquinho de tempo, Paulo conviveu com alguns discípulos que tinham como tradição e cultura batizar, rapar a cabeça, fazer votos, jejuar. Então Paulo, no início do seu ministério, ele fez tudo isso. Bem como nós, você que está me assistindo aqui na gravação, também fez. Mas houve um momento que Deus trouxe a revelação. Aquela revelação que Deus trouxe do terceiro céu para o apóstolo Paulo, e esse transmitiu para a igreja, principalmente para os gentios. Houve o nosso momento de que Deus também revelou esta mensagem do terceiro céu, e é por isso que hoje nós não praticamos jejum, é por isso que hoje nós não praticamos dízimos, é por isso que hoje nós não praticamos batismos em águas, porque nós entendemos que Jesus Cristo, Ele habita em nós, e esta é a mensagem do Cristo ressuscitado. Nós deixamos de ser criança e agora somos maduros, alcançamos a estatura perfeita em Cristo Jesus. Paulo disse: quando eu era criança, quando eu era menino, eu agia como menino, eu decorria como menino, eu pensava como menino, mas logo que eu cresci, eu deixei as coisas de menino.
Nós deixamos as coisas de menino, amado, porque nós sabemos que não existe mediador entre Deus e os homens hoje. Não é um pastor, não é um padre, não é um ancião, não é um bispo, não é um apóstolo que vai mediar o teu relacionamento com Deus, que vai interceder por você, porque hoje o Espírito Santo que habita em nós é quem se relaciona. Nós nos relacionamos com Deus por causa do próprio Espírito de Deus que habita em nós. E esta palavra foi revelada ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Palavras inefáveis que ao homem nem era lícito falar. E é por isso que muitos não recebem. E eu entendo quando Jesus disse lá no seu ministério terreno, nazareno: não dei pérola aos porcos, não dei as coisas santas aos cães. Porque os porcos, você pode pegar, dar-lhe um banho e perfumar. Quando solta, ele vai para a lama. E os cães, eles vomitam e voltam a comer do seu próprio vômito. Então a mensagem da graça de Deus é para aqueles que têm os corações dilatados, aqueles que Deus despertou, tirou da ignorância, tirou do engano, tirou da religiosidade e chamou para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 11, olha lá. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Então o evangelho que por Paulo foi anunciado não é um evangelho segundo os homens. A mensagem que nós pregamos não é uma mensagem que vem do coração do homem. Não é uma mensagem que nasceu, amado, em um curso de teologia, em um seminário. Eu fazer teologia? Eu fazer um seminário, para quê? Para eu desprezar a graça de Deus? Porque é isso que eles fazem. A teologia muitas vezes até contribui, mas incha e tira a revelação que Deus pelo Espírito coloca em nossos corações, porque as pessoas ficam raquítico, preso àquilo que os homens ensinam. Paulo aprendeu com Gamaliel. A teologia de Paulo era a teologia de Gamaliel, era a teologia da lei, era a teologia de Moisés. Mas Paulo diz que considerou isso tudo como esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Nós que cremos nesta palavra, que recebemos esta palavra, nós temos considerado tudo aquilo que nós carregávamos como esterco, para que possamos ganhar a Cristo e ser achado nele. Não na justiça que procede da lei ou das nossas obras meritórias, mas daquela que procede pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo não aprendeu o evangelho com Pedro. Paulo não aprendeu o evangelho com João. Paulo não aprendeu o evangelho com Marcos, com Mateus. Paulo não aprendeu o evangelho com Gamaliel. Paulo não aprendeu o evangelho com homem. Paulo aprendeu o evangelho com Cristo, e não o de Nazaré, não Jesus segundo a carne, mas com Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, o Deus bendito eternamente. Olha lá o versículo 12: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, que nós acreditamos que foi Paulo, ele diz no capítulo 6, no versículo 1, ele diz para nós deixarmos os primeiros rudimentos elementares da doutrina de Cristo e prosseguir para a perfeição. E ele diz: não lançando mão de novo nas obras de arrependimento, como doutrina de batismos, que são obras mortas. Doutrina de batismo, ressurreição dos mortos, são obras mortas, porque em Jesus Cristo nós já passamos da morte para a vida. Então é para deixar essas doutrinas de batismos, ressurreição dos mortos, imposição de mãos, é para deixar tudo isso e prosseguir para a perfeição. O que é que o apóstolo está falando? Não é mais para viver as doutrinas, os princípios elementares da doutrina de Jesus, do Cristo, Jesus de Nazaré, mas é para prosseguir para o que é perfeito. E o que é perfeito? O Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos mais, 1 Coríntios,
2, 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Olha que interessante. 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, que é o ressuscitado. Então, observe que quando Paulo chega para os Corinto, e a igreja de Corinto era uma igreja problemática, o apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 3, ele disse: leite vos dei de beber, e não alimento sólido, porque vocês são carnais, vocês não são espirituais. Imagine, o homem chegar para a igreja e falar isso. Por quê? Porque aquela igreja era uma igreja extremamente carnal. Aquela igreja tinha problema de prostituição, aquela igreja tinha problema nas ceias para comer, havia divisão, partidarismo. Aquela igreja tinha problema em questão dos dons de falar em outras línguas. Era para ser falada para fora, eles queriam falar na reunião, e Paulo teve que dar um basta naquilo. Então, aquela igreja era uma igreja problemática. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas, de Pedro. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Jesus. Aí Paulo disse: está Cristo dividido? Então Paulo teve que corrigir aquela igreja, tentar ajustar na medida do possível, mas era uma igreja extremamente carnal, que em muitas situações, Paulo disse: eu não dei alimento sólido para vocês, eu dei leitinho para vocês, leite vos dei de beber. Mas quando Paulo chega neste lugar, quando Paulo chega para este povo, para esta igreja de Corinto, né? Não era uma instituição religiosa, era um grupo de pessoas, eram os filhos de Deus. Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, o ressuscitado. Então, Paulo não veio pregar Jesus de Nazaré. Quando Paulo chega para este povo, Paulo não está pregando que Jesus, com 8 dias de nascido, foi apresentado no templo e foi circuncidado. Paulo não está pregando para esta igreja que Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Segura aí, domingo tem uma bomba. Então, Paulo, amado, não veio para cá pregar a figueira que Jesus amaldiçoou. Paulo não veio para cá, para a igreja, pregar que um dia Jesus mandou Zaqueu descer da figueira. Paulo não veio para cá pregar como vocês, muitos que não têm a mensagem do Cristo vivo e vivem pregando o Cristo que morreu segundo a carne. Só pregam a mulher do fluxo de sangue, só prega Zaqueu. Zaqueu já desceu, de hoje vocês estão: desce Zaqueu, desce Zaqueu, desce Zaqueu. Oh, meus amados, vamos prosseguir para o que é perfeito. Porque essa figueira vai ser amaldiçoada. E aí vocês começam a amaldiçoar com palavras os filhos de Deus. Porque se vocês não fizerem assim como Jesus amaldiçoou aquela figueira. Vamos crescer na graça e no conhecimento, vamos prosseguir para o que é perfeito. Então Paulo não trouxe essa mensagem. Paulo não trouxe a mensagem para você buscar o Espírito Santo no monte. E por que vocês pregam? Paulo não trouxe essa mensagem para você sacrificar o teu Isaac no altar. Que mensagem é essa? Não, meu irmão. Paulo não pregou o Cristo segundo a carne. Paulo não pregou Jesus de Nazaré, que veio cumprir a lei, mas no seu sangue ele estabeleceu uma nova aliança. Se Jesus veio cumprir a lei, Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo, Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 16, diz que Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, ele aboliu a lei. Então eu não posso viver algo que Jesus aboliu. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que enquanto vocês estão em Moisés, vocês estão com véu. Enquanto vocês estão praticando obras da lei, vocês estão com véu. Porque a verdadeira convenção é quando o véu for tirado. Em Jesus o véu é abolido, amém? Então Paulo pregava a mensagem do Cristo crucificado,
aquele que ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 12. Olha que interessante, amados. Olha para esta igreja. Como eu falei, é uma igreja extremamente carnal. Essa igreja duvidava até da veracidade da ressurreição de Jesus. Olha lá. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo disse: eu não estou entendendo vocês. Se se prega, nós pregamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos. Como é que alguns, não são todos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos? Então eu vou usar esta frase aqui para parafrasear a minha fala. Se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se nós pregamos João capítulo 1, versículo 29, quando o Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Ou seja, contra aquele povo que viveu os dois pactos, aquele povo que viveu a transição. Nós já nascemos depois do evento da cruz, ou seja, nós já nascemos sem dívida, porque lá atrás ele já tinha pago. Ele já tinha pago um alto preço. Então, se o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo era Jesus, e Jesus morreu, ele tirou o pecado do mundo. E como é que você diz que está em pecado? Então você está como os coríntios, que Paulo disse: nós pregamos que ele ressuscitou, e vocês estão dizendo que não há ressurreição. Então nós pregamos que João disse que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo disse: porque a nossa Páscoa já foi por nós sacrificado, que é Cristo. Por que é que vocês estão dizendo que estão em pecado? Então vocês não crêem. Aqueles que estão deturpando a nossa fala, a nossa mensagem, vocês não crêem na obra de Jesus Cristo. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? 13. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Nós não anulamos a graça de Deus. Nós não anulamos a obra maravilhosa do Calvário. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. A fé de muitos é vã. A pregação de muitos é uma pregação vã. Não faz sentido, porque nós fomos chamados em graça para pregar as boas novas, o evangelho, boas notícias. Nós não fomos chamados para dizer e pregar as más notícias. Nós não fomos chamados para pregar o ministério de condenação e morte. Nós fomos chamados para pregar aquilo que Jesus realizou no Calvário. Mas muitas mensagens que nós ouvimos são mensagens vã, e uma fé vã, porque precisamos ter fé, exercitar fé naquilo que Jesus fez. Mas as pessoas estão exercitando a sua fé em um pouquinho de óleo, em uma flor, numa rosa, em um copo com água que o pastor orou. Então as pessoas estão exercitando a sua fé em objetos, em elementos, e não naquilo que Jesus realizou no Calvário. 1 Coríntios 15, 15. Olha lá. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha o problema que Paulo tinha com essa igreja. Amados, Cristo ressuscitou, mas alguns não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado. Então a mensagem, a pregação e a fé era vã.
E nós não estamos aqui para dar murro em ponta de faca. Se essa mensagem não surte efeito no teu coração, se você, meu amado, se você se escandaliza com esta mensagem, muitos são livres de todo engano. Porque a mensagem de Cristo é loucura de fato, mas nós somos salvos pela loucura da pregação. Olha lá, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, mais uma vez, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha o problema que Paulo está batendo aqui. Se vocês não creem que Cristo ressuscitou, se vocês não creem que Cristo tirou o pecado do mundo, não, interessante, muitos acreditam que o pecado entrou por Adão. Não, irmão, está escrito que o pecado entrou por um homem, entrou por Adão. Então por um homem entrou o pecado no mundo. Mas o mesmo texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, o mesmo texto diz, no versículo 17, dentro do contexto, que por um só ato de justiça, nós fomos justificados. Porque o pecado entrou por um homem, mas por outro homem, ou seja, Jesus de Nazaré, ele removeu o pecado do mundo. Então, enquanto Paulo estava tendo um problema com essa igreja, nós estamos tendo problema com a igreja do século 21. O pecado entrou por Adão, mas o segundo Adão, que é Jesus, tirou o pecado do mundo. Aí quando nós dizemos que nós não estamos em pecado, ele diz: você é o santarrão, você quer ser perfeito. Porque eles não entendem que há duas vias, por assim dizer. Há o pecado original, o pecado espiritual, o pecado adâmico, o qual entrou por Adão e Jesus revogou. E há o pecado secundário, que é este pecado da carne, obras da carne, que nós praticamos, vírgula. Eu não sei se você estiver aí praticando, mas nós estamos sujeitos a ele. Podemos errar sim. E se você erra, se eu errar, se eu pecar, eu vou colher. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. Agora o pecado original, o pecado adâmico, que entrou por Adão e separou o homem de Deus, Jesus Cristo cancelou esse escrito de dívida. Ele pagou o alto preço, porque ele foi aquele cordeiro, ele foi aquele advogado, ele foi aquele mediador que tirou o pecado do mundo. Será que é difícil, amado, você entender isso? 2 Coríntios 5,14, olha lá. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o 15. E ele morreu por todos. Todos aqui não é todo mundo. Irmão, é todo mundo, porque em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus amou o mundo. Que mundo Deus amou, amado? É o mundo cosmo? Não, é o mundo dos eleitos, o ocomene, né? O mundo ali tem tradução, não é mundo cosmo. É o ocomene, o mundo dos eleitos de Deus, dos seus filhos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, vírgula, para que todo aquele que nele crê. E quem é que vai crer? É todo mundo? É o mundo inteiro que vai crer? Saia pelo mundo inteiro pregando aí, para ver se o mundo inteiro vai crer. Claro que não. Quem vai crer são os eleitos de Deus, os filhos de Deus. Porque Paulo fala para Tito, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que a fé é dos eleitos de Deus. E ele diz em Tessalonicenses também, que a fé não é de todos. Então como é que todos vão ser salvos? Não, Deus amou o mundo de tal maneira, então todo mundo está dentro desse contexto. Não,
Deus amou o mundo de tal maneira, está falando do seu povo, dos seus filhos. Foi o que Jesus de Nazaré disse: eu vim para dar vida pelas minhas ovelhas. Ele veio dar vida pelas minhas ovelhas. Aquela oração profética em João 17, ele está orando pelo seu povo, pelos seus discípulos. Ele diz: eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu do mundo. Então ele não está rogando pelo mundo inteiro, ele não está rogando pelo cosmo, ele está rogando pelo mundo ocumene dos seus filhos. Eu não rogo pelo, está lá em João 17, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aquele que o Senhor me deu do mundo. E ele disse em João 10, as minhas ovelhas, era a linguagem que ele usava entre o judeu, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Não são os bodes. Bode não vira ovelha, e ovelha não vira bode. Joio não vira trigo, e trigo vira joio. Não, quem é, é. E Paulo disse, Romanos capítulo 8, versículo 9: se vós não tem o Espírito, vós não sois de Deus, porque o Espírito é o selo dos salvos. Então os filhos de Deus possuem o Espírito, têm o Espírito, e ele morreu por todos. Todos quem? Todo o seu povo, todos os seus filhos, porque todos ali está alcançando também os gentios. É por isso que ele disse: eu tenho outras ovelhas, eu tenho ovelhas de outro aprisco, já falando, se referindo aos gentios também, não apenas os judeus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que é Jesus de Nazaré, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, amado, você foi chamado para viver para o Cristo ressuscitado. Você não foi chamado para viver para Jesus de Nazaré. Você não foi chamado para viver para ir no monte. Você não foi chamado para viver para descer da figueira. Você não foi chamado para viver a mensagem do profeta, para dar 7 voltas, para o muro de Jericó cair. O muro já caiu há anos, há milênios, e você está aí rodando. Você já pensou que esse muro nunca cai? Não, vamos para a campanha do muro de Jericó. Roda, 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 roda. E esse muro continua na sua vida, porque o de Jericó caiu, mas esse muro que os pastores colocaram na sua vida nunca cai. Vamos praticar engraçado. Se um irmão de outra religião, se uma pessoa de outra religião disser assim: eu estou no jejum de Maria, você crucifica. Não, o nosso irmão católico, eu estou fazendo o jejum de Maria. Heresia! Maria não pode te salvar. Claro que não. Maria não pode te libertar. Claro que não. E você está fazendo o jejum de Maria? Mas você, crentão, eu estou nos 21 dias de jejum de Daniel. Ô irmão, você condena quem faz o jejum de Maria, você condena quem faz o jejum de Pedro, Tiago, João, mas você está no jejum de Daniel, que nunca sai. Meu Pai do céu, ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para aquele que ressuscitou dentre os mortos. 2 Coríntios 5,16, olha lá. Assim, olha, assim que daqui por diante a ninguém conheçamos mais segundo a carne. Então não é para viver mais Jesus de Nazaré, porque ele ressuscitou, e nós vivemos para aquele que ressuscitou. Então, se eu olho para Jesus agora no ponto de vista da carne, eu não estou vivendo para o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, eu estou vivendo para Jesus de Nazaré. E aí vocês que não me entendem, não pegam o raciocínio da mensagem, haja vista é porque Deus não abriu o entendimento também, então não vou te crucificar. Então você que não compreende, você vem me julgar, me condenar, porque vocês pensam que nós estamos negando que Deus veio em carne. Não, nós não estamos negando. Todo espírito que procede de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne. E nós confessamos que Jesus Cristo, o nosso Deus, ele encarnou um dia. Ele veio em carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Só que ele não é mais o filho do homem. Só que ele não é mais o filho de Davi.
Ele não é mais segundo a carne, não é para conhecer mais ele segundo a carne, porque hoje ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos mais segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando, meus amados, ó Coríntios, vocês que viveram contemporâneo a Jesus de Nazaré, vocês que conheceram, ouviram falar do Nazareno, não é mais para conhecer ele no ponto de vista da carne, no ponto de vista da lei, porque Jesus de Nazaré, no ponto de vista da carne, ele estava no cumprimento da lei, mas depois da cruz, ele estabeleceu uma nova aliança. Viver Jesus segundo a carne, invocar Jesus de Nazaré, ter Jesus como cordeiro ainda, ter Jesus como advogado ainda, ter Jesus como mediador ainda, é estar vivendo os fragmentos da lei, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Depois da cruz, e nós estamos depois da cruz, nós não podemos conhecer mais Jesus segundo a carne. E ainda aqueles, que conheceram Jesus segundo a carne, Paulo diz, contudo agora já não conhecemos deste modo. E nós encerramos aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Olha que lindo, amados. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de quem? Pelo corpo de Cristo. Nós morremos. Aliás, nós já nascemos mortos para a lei. Nós já nascemos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, ou seja, aquilo que Jesus fez no Calvário, Jesus resolveu a questão burocrática da lei. Aquilo que Jesus Cristo executou no Calvário, ele resolveu a pendência da lei, os rudimentos, as abluções, as cerimônias, os sacrifícios, tudo converge, tudo congrega em Cristo. Jesus Cristo disse, está consumado, acabou. Nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais olha lá, outro, para que sejais de outro. Então existe dois Jesus? Não, existe duas manifestações. Nós não estamos na manifestação do Nazareno, nós estamos na manifestação do Cristo ressuscitado, porque nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, amados, para dar frutos para Deus, você tem que viver o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Se você está vivendo ainda as obras do Nazareno, se você está olhando para Jesus no ponto de vista humano, como cordeiro, como mediador, como advogado, como sacerdote que ainda tem que sacrificar alguma coisa, irmão, Hebreus 10:10, com o único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10:14 diz, com a única oblação, ele nos santificou, ele nos aperfeiçoou, estamos perfeitos em Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Agora, se você não consegue ver Jesus depois da cruz, você sempre vai olhar para Jesus segundo a carne. E se você continua olhando para Jesus segundo a carne, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o advogado, você ainda está se vendo em pecado, você ainda está se vendo vivo para a lei, quando a palavra diz que nós já estamos mortos para a lei. Eu estou morto para a lei. Nós estamos mortos para a lei, porque o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4 em diante, ele diz, não que sejamos capazes por nós mesmos, de pensar alguma coisa como que de nós,
Porque a nossa capacidade não vem de nós mesmos, vem de Deus, o qual nos fez capazes, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, lei, mas do Espírito, da graça. Porque a letra, a lei, mata, a lei matava as pessoas, porque a lei dava força ao pecado. Mas o Espírito vivifica. Então Jesus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, não da letra, porque a lei, a letra matava. E é por isso que Paulo diz que o ministério de Moisés está lá na segunda carta aos Coríntios. Antes de você me condenar, abra a Bíblia, abra a sua palavra, abra o Evangelho, abra esse livro que você diz que é a palavra de Deus e você não crê. 2 Coríntios 3, abra lá, versículo 7 e versículo 9, diz que o ministério da lei era um ministério de condenação e de morte. Então Jesus veio, se fez maldição por nós, ele se entregou como Cordeiro de Deus, ele mediou entre aqueles que estavam debaixo da lei, estabeleceu o pacto da graça, nos apresentou perfeitos diante do Pai, mortos para o pecado, mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Durante 15 anos da minha vida, eu dei fruto para a religião, para o pastor evangélico. Mas quando a graça de Deus, quando aprove a Deus, que abriu o meu entendimento e tem aberto os olhos, o entendimento de muitos aí que me acompanham, nós agora sabemos, amados, o que é dar frutos para Deus. Se você recebe, amém. Se você não recebe, continue vivendo aquilo que você tem como verdade, que nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Graça e paz, abençoados.